Um outro tipo de fonte de energia bastante popular agora é a energia eólica. A ideia, a tecnologia que a gente usa para fazer não é uma coisa tão diferente do que a gente faz dentro de uma hidrelétrica. A ideia é girar uma pá e fazer esse movimento ser transmitido para o gerador de eletricidade. A grande diferença, se for pensar numa eólica, é que como ela usa o ar ao invés da água, a densidade de energia é bem menor. E para isso a gente precisa fazer aerogeradores muito grandes para conseguir captar uma quantidade grande de energia. Os aerogeradores mais modernos, eles são tão grandes que dá até para pular de paraquedas de cima deles. E transportar eles também não é simples. Para carregar uma hélice, algumas delas têm mais de 80 metros de comprimento e tem uma logística enorme para conseguir levar elas até o seu destino. Depois que todas as partes chegaram no lugar onde ele vai ser montado, também dá um trabalho razoável botar tudo aquilo de pé do jeito que a gente precisa. E quanto de energia que dá para gerar com um gerador eólico, então? A potência dele está aumentando, e a dos maiores que estão instalados hoje, funcionando, é de 8 megawatts. Para conseguir atingir essa potência de 8 megawatts, as pás são tão grandes que elas varrem uma área que dá mais de 2 hectares para conseguir tirar do vento toda essa energia. Como essas hélices são muito grandes, a ponta delas, quando ele está girando, parece que está girando devagar, a ponta das hélices pode passar dos 300 km por hora. Então tem uma engenharia muito grande que precisa ser feita com toda a estrutura desse aerogerador para manter ele funcionando por muitos anos. Só para fazer uma comparação, eu fui procurar quanto de diesel a gente gastaria se a gente fosse ter um gerador de eletricidade a diesel, que ia ser um gerador bem grande, que pudesse gerar a eletricidade dos 8 megawatts, igual essas maiores eólicas conseguem fazer. Então, se você pegar um gerador a diesel desses, ele vai gastar uns 1.500 litros de diesel por hora. Por isso dá para dizer que cada aerogerador grandão desses aí economiza algo como 1.500 litros de diesel por hora, se você quiser fazer a comparação. Essa questão da densidade de energia disponível gera o efeito de que para conseguir muita energia com as eólicas, a gente precisa ter muitos aerogeradores instalados. 8 MW é pouco comparado com tudo que a gente precisa. Os aerogeradores que são instalados em terra firme, a maior parte deles tem uma potência menor do que os 8 MW. Então, vamos considerar que na média a gente vai ter aerogeradores com 4 MW de potência. Como a densidade de energia no ar é bem menor do que a que vai ter num rio grande, como o Rio Paraná, se você quiser, por exemplo, substituir uma hidrelétrica como a Itaipu por aerogeradores, você precisa de um número muito grande de aerogeradores. Para você ter uma ideia disso, se você pegar a BR-101, que é uma das maiores rodovias do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e a cada quilômetro você colocar um aerogerador desses de 4 megawatts, a gente vai ter então mais de 18 mil aerogeradores no percurso cobrindo toda a costa do Brasil. Todos esses aerogeradores juntos vão entregar uma potência elétrica de mais ou menos 6.500 megawatts, na média de um ano. A Itaipu sozinha, por sua vez, ela tem 14.000 megawatts de potência de pico e a média anualizada que ela consegue entregar passa dos 10.000. Isso quer dizer então que, para substituir uma hidrelétrica grande, eu preciso de vários milhares de geradores eólicos bem grandes, e para substituir pequenas hidrelétricas eu vou precisar de algumas centenas de aerogeradores. Então, como a densidade de energia no vento é meio baixa, o que acontece é que, para evitar esse número muito grande de aerogeradores, porque dá mais trabalho para instalar todos eles e para fazer manutenção, a ideia é tentar colocar aerogeradores cada vez maiores. Dizendo a grosso modo, a ideia é que um aerogerador de 8 megawatts é melhor do que 2 aerogeradores de 4 megawatts. Mas como você pode imaginar, fazer uma estrutura desse tamanho e deixar ela de pé por 20 anos não é um trabalho tão simples. Então,
Ajuda muito se a gente conseguir manter o aerogerador e toda a estrutura que vai ter que ficar suspensa lá no ar o mais leve possível. E a melhor tecnologia que a gente tem hoje para conseguir reduzir o peso e, por consequência disso e de outras coisas, o preço dessa energia é utilizando um tipo de ímã especial feito com neodímio e disprósio. O problema com esses dois elementos químicos é semelhante ao problema que eu citei no outro vídeo quando eu falo das fotovoltaicas. São elementos raros que a gente não consegue produzir eles na quantidade que a gente quiser. Nesse artigo aqui, por exemplo, os autores discutem a preocupação que já se tem hoje com o risco de faltar esses elementos químicos no futuro. Não é que eles vão acabar, assim como a prata também não vai acabar e outros elementos não vão acabar, mas o preço deles pode ficar muito volátil e pode ter uma guerra comercial entre os países que possuem e os que não possuem esses elementos disponíveis. No artigo, eles discutem que a Europa corre um risco iminente, já que a indústria de eólica deles, para fazer os aerogeradores muito grandes, vai precisar desses elementos e ela vai ter que importar, principalmente da China. Então, se a China começar a construir os aerogeradores grandes primeiro, é provável que o mercado europeu vai ter um problema, já que eles vão ter mais dificuldade em ter acesso a esses elementos. Então, principalmente nos últimos 10 anos, vários países do mundo começaram a investir bastante em energia eólica. E elas tiveram um crescimento muito grande e é uma fonte de energia muito boa. Realmente, ela vai produzir pouco dano para o ambiente comparado com outras fontes que a gente tem. O Brasil mesmo instalou vários parques no sul, no nordeste, em várias regiões do Brasil. Porém, é preciso ter cuidado com o otimismo quanto a isso, porque a quantidade de energia gerada com eólica ainda não é tão grande comparado com tudo que a gente precisa. E o outro ponto, que tem a ver com essa questão do neodímio e do disprósio que eu falei, e também com o custo do aço, do cobre e outros materiais, é que o preço da energia eólica não diminuiu constantemente desde que a tecnologia foi inventada. Que em geral é isso que a gente espera. Vai cada vez ficando mais barato à medida que a indústria vai otimizando a produção e a instalação do aerogerador. Se a gente olhar para dados dos Estados Unidos, como desse relatório aqui, a gente vê que o preço foi diminuindo de meados da década de 70 até o começo dos anos 2000 por causa do boom das commodities, quando a China começou a crescer muito a economia, muito rápido. O preço do cobre, do aço e de outros materiais subiu também um pouco rápido, isso fez o preço da eólica aumentar. Então, entre o começo dos anos 2000 e 2009, 2010, pelo menos, o custo do quilowatt-hora gerado com um aerogerador aumentou nos Estados Unidos. E depois da crise de 2008, por uma série de fatores, que inclusive tem relação com o preço do petróleo ter caído bastante, fez com que o custo da energia eólica voltasse a diminuir um pouco. Tem vários aspectos muito positivos com a energia eólica e tem alguns que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a comparação. Ainda que o custo de 1 kWh possa ser mais barato do que aquele de uma energia de outra fonte, a energia eólica não tem uma bateria, por enquanto. Eu quero dizer com isso que a gente não escolhe quando que ela vai entregar aquela potência. Então, pode ser que pare de ventar no meio do dia, quando você precisa daquela eletricidade, e aí você vai ter que tirar a eletricidade de outro lugar. No caso de uma hidrelétrica, esse problema já está resolvido de partida, porque a hidrelétrica tem um lago enorme. Então, você escolhe quando que a água vai passar pela turbina, que é mais ou menos o equivalente a você escolher quando venta no caso da eólica, o que não dá para fazer, claro. Algumas conclusões que dá para tirar disso é que se o Brasil fosse gerar toda a sua eletricidade com as eólicas, a gente ia precisar de uns 100 mil aerogeradores de 4 megawatts. Isso é tanto aerogerador que, se você esparramasse eles pelo Brasil de uma maneira mais ou menos homogênea, qualquer pessoa em qualquer lugar ia estar a menos de 10 quilômetros de um aerogerador desses grandões. E é claro que existem lugares estratégicos para você instalar o aerogerador, não é em qualquer lugar que vale a pena colocar e conseguir obter a energia que você está projetando. Mas de toda forma, a ideia dos 100 mil aerogeradores que eu estou falando não é tão absurda,
Porque se você pegar as projeções do governo para 2030 ou 2040, é justamente dessa quantidade de eletricidade a mais que o Brasil vai precisar. A gente precisa dobrar a capacidade de geração de eletricidade em menos de 20 anos. Então, se você comparar as várias fontes de energia disponíveis, as vantagens e os problemas que cada uma tem, você precisa escolher uma. Alguém vai ter que escolher para você se você não fizer essa escolha. E para concluir essa discussão, a gente precisa ter uma estimativa de qual é o tamanho do desafio. Então, quanto de energia a gente precisa, quanto de energia a gente obtém do petróleo, do carvão, do gás e de todas as outras fontes que a gente possui. E é isso que a gente vai discutir num outro vídeo.